Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, ou o ENAD, o temível ENAD. Ele é muito mais temível para as instituições do que para os alunos. Muitas vezes os alunos nem se dão conta que precisa fazer essa prova, porque as instituições elas tendem a preparar o aluno apenas no final. E é importantíssimo que esteja institucionalizado o ENAD dentro da estrutura curricular, dentro de toda a parte acadêmica, para que quando chegar no final não existir nenhum tipo de pressão por parte dos resultados. Por que o ENAD é importante? Antes da gente falar exatamente sobre o ENAD, é importante a gente definir que dentro da estrutura do ensino superior existe os atos que são autorizativos e os atos que são regulatórios. O que é o ato autorizativo? Ato autorizativo é tudo que a instituição ela solicita ao Ministério da Educação. Então, é por parte dela que ela, de forma espontânea, no tempo dela, que ela vai lá e solicita um ato autorizativo ou uma renovação de um ato autorizativo. Por exemplo, ela vai solicitar um credenciamento institucional, ela vai solicitar uma autorização de curso, isso parte da própria instituição. Então, aquele ato que vai ser expedido pelo MEC, ele é um ato autorizativo. Quando ele vai fazer o recredenciamento, é a instituição também que vai lá e solicita esse recredenciamento. Da mesma forma, o reconhecimento de curso. E o que são os atos regulatórios? Os atos regulatórios são aqueles que não dependem somente da instituição, mas dependem de um ciclo de avaliação, que é o ciclo dos sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. E esse Sinais ele foi criado em 2004 no intuito de criar políticas regulatórias de melhoria da educação superior. Então, a partir dali, o MEC ele vem ampliando, né, as formas de regulação, criando secretarias, criando portarias ou resoluções que ajudam as instituições a trabalhar melhor com qualidade. Então, por isso que os atos regulatórios, eles dependem desse Sistema Nacional de Avaliação. Quando a instituição ela é, por exemplo, punida por alguma irregularidade, é por conta dos atos regulatórios. Né? Quando a instituição ela sofre algum tipo de sanção, também é por conta dos atos regulatórios. E uma das questões que são importantes para as instituições é as avaliações externas, que depende exatamente desse ciclo, como, por exemplo, o ENAD. Por que o ENAD ele é tão importante? O ENAD ele é importante porque, através dele, as instituições elas conseguem passar para a sociedade que todo aquele projeto pedagógico que foi construído, todas aquelas políticas institucionais voltadas para o ensino, pesquisa e extensão, elas também foram atendidas. Por quê? Porque é através do ENAD que a sociedade ela vai conseguir entender se aqueles alunos que saíram dali daquele ano, eles estão realmente preparados para subir o mercado de trabalho com qualidade, ou se teve um ensino de qualidade. Agora, por que o ENAD é importante para o aluno também? Por que as instituições elas precisam trabalhar junto aos alunos, principalmente para dizer que o ENAD ele é muito importante, o resultado dele é muito importante para o aluno no mercado de trabalho, porque ele é um resultado público. Então, todo mundo consegue saber que aquele resultado foi bom ou que aquele resultado foi ruim, ou que aquele curso ele foi considerado o melhor do Brasil, ou da região, ou daquela cidade. Porque ele é público. E ele só depende exclusivamente do aluno. Claro, no momento de fazer a prova. Por isso que é importante o aluno não se revoltar, o aluno não querer, por exemplo, criar aquele motinho, né, para ir contra a instituição. Por quê? Porque aquele resultado vai ficar exclusivamente no histórico da consulta pública do MEC. Ah, mas o resultado do ENAD não sai do histórico do aluno. Não sai mesmo. Mas se uma determinada empresa ela foi lá no EMEC e fazer uma consulta daquele ano que aquela turma formou, com certeza, se ele tiver sido uma turma ruim, o resultado vai estar lá.
E muitas empresas, elas estão utilizando desse critério para saber se aquele aluno teve um bom desempenho ou não na avaliação. É por isso que a gente sempre costuma dizer que tanto o ensino à distância como o ensino presencial, ele pouco importa qual que é a modalidade que a instituição trabalha. Né? O produto final, né? Ou o aluno, na sua conclusão do curso, ele vai ser avaliado. Então é por isso que é importante toda a instituição, todas as faculdades, elas estarem antenadas com relação ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante. E esse ano nós temos ENAD e eu tenho certeza que a sua instituição, de alguma forma, ela vai participar desse sistema, certo? Ou preenchendo os dados dos alunos que são ingressantes, ou preenchendo os dados dos alunos e preenchendo os dados dos alunos que vão concluir o ENAD, vai fazer a prova. Então vamos lá. Então para que serve o ENAD? Né? O ENAD ele serve para avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos que estavam previstos dentro daquela diretriz curricular daquele determinado curso. Então é por isso que a instituição ela precisa conhecer, né, os coordenadores, a direção, qual é a diretriz curricular daquele curso. Né? A diretriz curricular, ela na verdade, ela é uma apresentação de toda a estrutura do currículo, do perfil de egresso, dos objetivos que aquele curso tem. Porque essas diretrizes, elas são construídas através de uma ampla discussão por profissionais da área e, obviamente, validada pelo Conselho Nacional de Educação. Então, por isso que o ENAD ele avalia os alunos dentro dessa estrutura. Ele também tem como objetivo avaliar o desempenho de competências e habilidades necessárias para a formação geral e profissional. Por que formação geral? Porque o aluno, quando ele ingressa na faculdade, ele não vai ficar estudando apenas aqueles conteúdos ligados à formação específica daquela área. Por quê? Porque os conteúdos de formação geral, ele é muito importante para a formação do aluno. Como que ele olha a sociedade? Como que ele olha o mercado? Será que ele está antenado a todas as questões que estão acontecendo ao seu redor? É por isso que a formação geral, ela é formada por conteúdos ligados à atualidade. Então, assuntos ligados à economia, assuntos ligados a direitos humanos, assuntos ligados ao meio ambiente, né? Nós estamos vivendo em um período atípico, né? Que é o ano da pandemia. Então, esses são assuntos de saúde. Com certeza vai cair dentro do exame, né? Dentro dos conteúdos de formação específica. E hoje, os profissionais, eles são trabalhados de acordo às suas competências e habilidades. Então, os conteúdos hoje, eles têm como objetivo fazer uma impressão das competências e das habilidades necessárias, né, para aquele profissional exercer de forma adequada aquilo que ele está indo para o mercado de trabalho. O ENAD também ele tem como objetivo que avaliar o nível de atualização com relação à realidade brasileira e mundial. É aquilo que eu disse para vocês. Né? Então, o que está acontecendo ao nosso redor, o aluno tem a obrigação de saber. Porque se diz respeito às atualizações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, é por isso que é necessário, dentro dos conteúdos de formação geral, a instituição também preparar o aluno ou atualizar o aluno com relação aos conteúdos que estão acontecendo na atualidade. Nós temos também aquele tipo de questionamento. Será que o ENAD é obrigatório? Sim, o ENAD ele é um componente obrigatório. É por isso que no final quando a instituição está fazendo a impressão, né, ou expedindo o histórico de conclusão do aluno, ou fazendo a emissão do seu diploma, expedindo o diploma, é necessário que a instituição ela coloque lá no seu histórico, dizendo, olha, o ENAD, aquele aluno está dispensado de fazer o ENAD de acordo com o triênio. O aluno, ele é um aluno regular perante o ENAD, então por isso que ele é um componente
obrigatório. Ele também é condição indispensável para a emissão do histórico escolar. Se o aluno ele está selecionado para fazer o ENAD e ele não faz o ENAD, então a instituição ela não pode emitir o histórico de conclusão e muito menos expedir o diploma. Só irá acontecer isso depois que o aluno regularizar a sua situação perante o ENAD. Então, no histórico escolar do aluno, que é concluinte, vai ser registrado a conclusão. E isso, gente, está dentro da lei que eu disse para vocês, que é a 10.861, que é o SINAES, é a Lei do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Então, quando o aluno ele não realiza o ENAD, ele não pode colar grau. Agora nós temos os estudantes do ENAD de 2021. Quem são os estudantes do ENAD de 2021? É os estudantes do primeiro ano do curso, aquele curso que está selecionado para aquele ano ou para aquele ciclo de avaliação, que é os ingressantes. E nós temos os alunos que são estudantes do último ano, que são os alunos concluintes das áreas que vão ser avaliadas. E o detalhe é que somente os alunos concluintes é que participarão da prova que é em novembro. Quem são os estudantes ingressantes? Os estudantes são aqueles que tenham iniciado o respectivo curso, fez a matrícula e que tenha 0 até 25% daquela carga horária do currículo. E esse currículo, até 25%, tem que ser concluído até 31 de agosto do respectivo ano, que é quando está naquela tramitação de realização dos dados do cadastro, né, do aluno perante o ENAD. E quem são os alunos concluintes? Os alunos concluintes são aqueles alunos que vão concluir até julho do ano seguinte do ENAD, que são aqueles alunos dos cursos de licenciatura e dos cursos de bacharelado, e aqueles alunos que estão formando no ano do ENAD, que tenha concluído 80% até 31 de agosto, ou que vão formar, por exemplo, até dezembro. No caso, por exemplo, os alunos que são tecnólogos, né? Ou os alunos que vão concluir o 8º semestre de um curso de licenciatura ou de um curso bacharelado. E o ENAD ele também tem um instrumento. Qual que é o instrumento do ENAD? Uma prova. E ela vai ser realizada no dia 14 de novembro. Essa data ela é a data do edital. Pode ser que essa data ela mude de acordo com uma necessidade de adaptação do Ministério da Educação ou ela pode permanecer. Então, o instrumento do ENAD é a prova, que é realizado no dia 14 de novembro. É realizada também o questionário do estudante, que ele vai ser respondido, e é importante que o aluno tenha um auxílio aí do coordenador de curso. E esse ano nós temos aí uma mudança que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir desse ano, os alunos preenchem os dados dentro do sistema do GovBR, por conta da segurança, os dados, né, todos aqueles dados que o aluno ele vai preencher, está ali dentro do GovBR. Um outro instrumento também que faz parte do ENAD é o questionário do coordenador, que ele vai também responder dentro de um período determinado. Detalhe, o aluno só vai receber o endereço que ele vai realizar a prova após ele responder o questionário. Então, por isso que o questionário ele pode ser respondido até as vésperas da realização da prova. É claro que a sugestão é que ele faça isso antes. Por quê? Para evitar qualquer tipo de problema no cadastro, né? Porque o cadastro está mais complexo, então é por isso que há uma necessidade dessa organização. Então, a prova do ENAD, né, ela vai ser realizada aí no dia 14 de novembro. Então, o aluno ele tem que chegar no local de prova meio-dia, localizar a sua sala, assinar aí a lista de presença e, obviamente, cumprir outras formalidades aí que no dia será verificado. Então, o início da prova será às 13 horas. Então, deu 13 horas com o início da prova, não é mais permitido a entrada do aluno nesse horário. E a prova do ano de 2021, ela será atestada
a partir da assinatura da lista de presença e também no cartão de resposta. Então, a presença do aluno, ela só será atestada, claro, quando o aluno assinar ou cumprir todas aquelas formalidades. Como que é o formato da prova? Né? Muitas instituições, elas criam um banco de dados, ou elas criam, por exemplo, um mecanismo para fazer com que o aluno ele esteja antenado com a prova. E eu costumo dizer o seguinte, que o ENAD, apesar daquela apuração das competências, das habilidades do aluno dentro daqueles conteúdos, né, que ele estudou ao longo da sua formação, ele também precisa ter uma experiência com a prova. Né? Às vezes o aluno ele passa 4 anos, ou 2 anos, ou 3 anos fazendo um curso de graduação, que ele não gasta nem meia hora, 40 minutos para fazer uma prova que o professor elabora. Né? Mas, no dia da prova, ele vai ter lá 4 horas para fazer a prova. Então, muitas vezes, é um tempo muito longo que é preciso antes a gente fazer com que o aluno tenha essa experiência com a prova. Então, a prova, ela tem 40 questões, de discursiva e de múltipla escolha, sendo que ele vai ter lá 10 questões de formação geral, sendo que ele tem 2 discursivas e 8 de múltipla escolha, e ele vai ter na formação específica da área 30 questões, sendo 3 questões discursivas, né, e 27 questões de múltipla escolha. E como eu disse para vocês, 4 horas de prova. Então, qual que é o peso das questões? Então, ela tem 25%, que é a formação geral, e tem 75%, que são os componentes específicos. É claro que o aluno, através daquele preenchimento do questionário, ele vai ter também acesso à prova. Então, não será admitido acesso à prova um aluno, por exemplo, de local diferente, ou que aquele que está diferente do INEP. Então é por isso que o INEP ele lança um edital, e as instituições elas precisam ficar atentas a isso, para que o aluno ele conheça qual que é o local, e se ele não pode fazer naquele determinado período, ele pode também solicitar uma alteração. Como nós estamos vivendo um período de pandemia, ensino remoto, então muitos alunos estão em outras regiões, outras cidades. Então, pelo fato de ele estar em outra cidade, ele tem aí um período, né, específico de acordo com o edital, para que ele possa solicitar a realização da prova naquele endereço que ele está, por conta justamente desse período de pandemia que nós estamos. Nós precisamos preparar o aluno para a prova do ENAD. Não significa que a instituição ela está fazendo com que toda a instituição ela trabalhe em prol do ENAD. Não é somente isso. Mas é entender que o ENAD ele faz parte de um ciclo muito importante para a instituição. É através do ENAD que a instituição, por exemplo, ela vai conseguir alguns benefícios, né? Como, por exemplo, aumento do número de vagas sem precisar pedir para o Ministério da Educação, sem ter que justificar. É preciso, através do ENAD também, dos resultados do ENAD, que as instituições elas podem pedir autorização de curso sem precisar passar por um período regulatório. Por que eu estou dizendo isso? Porque as faculdades isoladas, elas não têm autonomia de aumento do número de vagas e também não tem aumento e não tem como pedir autorização sem visita em loco. Como o ENAD ele é uma avaliação externa e faz parte daquilo que a gente chama de ato regulatório, quando a instituição ela tem qualidade, ela pode seguir esses benefícios. Tem instituições, por exemplo, faculdades isoladas, aquelas que têm conceito 5 no IGC, e tem conceito 5, por exemplo, nas avaliações de recredenciamento, elas têm autonomia, por exemplo, de emitir o próprio diploma. Então isso é muito importante que as instituições elas se dediquem um tempo para fazer com que toda a instituição ela esteja também voltada para os modelos de questões do ENAD.
E os modelos de questão do ENAD, gente, nada mais é do que aquelas provas que o aluno vai fazer durante a vida. Por exemplo, a OAB, para um curso de direito, concursos públicos, né, para outras áreas, prova de suficiência para aquelas profissões que tem. Então é por isso que é muito importante a instituição estar antenada ao tipo de modelo de prova. Então a prova ela se divide em conhecimento de formação geral e os específicos que são avaliados. Então, na parte de formação geral, são aferidos os conhecimentos gerais e da atualidade. Então é importante que o aluno ele mantenha-se informado e ele também participe dessas aulas de revisão que muitas vezes as instituições elas promovem. E também ter acesso a provas de anos anteriores e fazer simulados. Por quê? Porque é através dos simulados e ter acesso a esse tipo de modelo de questão que o aluno ele vai poder experimentar esses modelos de prova. Quanto ao componente específico do curso, então o aluno ele deve participar de aula de revisão dos conteúdos específicos e que eles apresentam os menores indicadores ou menores índices de acerto no simulado. Então, aqui é uma sugestão muito interessante, é que as instituições elas possam trabalhar hoje com indicadores, que elas possam trabalhar com índice, né? De acertos. Então é importante, por exemplo, que você trabalhe com algumas ferramentas de painéis que mostram o desempenho do aluno de acordo ao tipo de questão que foi aplicada, né, de acordo com o ENAD. Porque o ENAD, ele lança o edital, quais são os componentes específicos e quais são os componentes de formação geral. Então, as provas, elas são divididas dentro desses componentes. Então, quando você aplica o questionário e divide esses componentes, é através dos resultados do simulado você vai poder ter uma visão de como que o aluno está perante as questões. E ali você vai conseguir, por exemplo, mapear quais foram os componentes que o aluno ele teve o menor desempenho. Então, através desses componentes que o aluno teve o menor desempenho, você faz o quê? Você prepara ali uma revisão em cima desses conteúdos. Agora, como resolver a prova? Né? Então, é importante a gente resolver de forma completa, não deixando nenhuma questão sem resposta. As questões de formação específica do curso deve ter prioridade porque elas têm 75% do peso do exame. É claro, gente, que as questões de formação geral, elas têm que ser resolvidas porque elas fazem parte do contexto. Apesar dela ter um peso apenas de 25%, elas não podem ser zeradas. Não pode ser zerado. Aí a gente tem que ter uma atenção especial aqui, ó. As questões discursivas, seja específicas do curso ou de formação geral, elas têm peso 2. Por isso, uma atenção mais do que especial para essas questões discursivas. Então, o aluno ele vai ter ali um período para ele responder o questionário, né? É importante que a instituição ela leve o aluno para responder esse questionário dentro do laboratório de informática, porque ali vocês vão estar dentro de um cenário, né, dentro da instituição. E a sugestão também é que as coordenações elas levem os alunos com aquele professor que os alunos mais gostam. Sempre tem aquele professor que o aluno é apaixonado, que fez uma diferença muito grande na vida dele. Então é importante que esse professor vá lá e fale da importância desse questionário, porque esse questionário ele vai ter um peso significativo na hora de ter um resultado do ENAD, e esse resultado, combinado com outros indicadores, como censo, questionário do estudante, questionário do professor, ele vai formar um conceito que a gente chama de conceito preliminar de curso. E através desses conceitos preliminar de curso é que os alunos, que a instituição ela vai ter o seu índice geral de curso, que é o IGC, que é um dos indicadores aí mais importantes. E aí, nós temos aí uma regularidade que o aluno ele fez o ENAD, né? Como que a gente atesta a regularidade do ENAD, né? É claro que a regularidade do ENAD ela é registrada no histórico, né? A pontuação ela é divulgada dentro de um boletim que é disponibilizado
posterior à prova, quando faz todas as correções, ele tem um período ali, né, para apuração de todos os resultados, saber quais foram as questões que foram canceladas ou não. Prova incompleta ou com baixo desempenho, obviamente implicará na nota baixa para o curso. E esse resultado, ele é amplamente divulgado por instituição e por município. E esse fator, obviamente, ele pode depreciar o valor do diploma no mercado de trabalho. Como eu falei anteriormente, o aluno ele tem uma importância muito grande nesse processo. E ele tem que entender que se ele tira uma nota baixa, aquele diploma dele é depreciado. Então, por isso que a instituição ela tem ali um importante papel de incentivar o aluno a fazer a prova do ENAD, porque o seu diploma ele tem um valor para o mercado de trabalho. E muitas empresas estão usando esse critério para escolher profissionais. Agora, como que deve ser a postura do aluno frente ao ENAD? Primeiro, é preparar para fazer a prova, resolver as questões. Refletir quanto à importância, né, de sua postura frente a esse processo de avaliação. O ENAD é o primeiro de muitos processos avaliativos que vão ocorrer na vida dos alunos, principalmente no quesito avaliação. O ENAD ele é aquele sistema em que o sucesso ele vai depender da determinação e da seriedade para fazer o melhor. Então, por isso que o ENAD ele é muito importante. E uma das questões extremamente interessantes dentro do ENAD é que ele trabalha com a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, né, criada por Benjamin Bloom, ele trabalha os componentes da cognição, psicomotor e o afetivo. Então, quando a gente faz essa junção dessa taxonomia, desses quesitos, é possível que o aluno ele utiliza das suas habilidades cognitiva, psicomotora e afetiva para ter um melhor desempenho. E as questões, elas são elaboradas com base na taxonomia de Bloom. Agora, quais são as contribuições, né, da taxonomia de Bloom dentro do processo de avaliação? Primeiro, que é auxiliar na especificação dos objetivos. Por quê? Facilita o planejamento de experiência e aprendizagem e preparação do aluno para a avaliação. Uma coisa que é interessante é que a taxonomia de Bloom, ela favorece aquele tipo de conteúdo que o aluno vai trabalhar na prática. Né? Aquele conteúdo que o aluno estuda é aquele conteúdo que diz respeito àquela profissão que ele escolheu. Um exemplo, compreensão. Então, o professor ele poderia utilizar a taxonomia de Bloom, por exemplo, para decidir qual ou quais dos diversos significados do referido termo sua interação engloba. Então, quando eu quero entender qual que é a compreensão do aluno perante aquela situação de conteúdo, eu posso trabalhar, por exemplo, com desafios ou estudo de casos que vai fazer com que o aluno ele tenha uma compreensão melhor daquele assunto. Porque quanto maior o engajamento do aluno com aquele conteúdo, maior será a interação dele. Maior será o quê? A compreensão. Por isso que a taxonomia de Bloom ajuda nesse processo. Então, essa taxonomia, ela inclui, né, os objetivos em 3 níveis de comportamento. Primeiro, a memória ou a recognição, ao desenvolvimento de capacidades e as habilidades intelectuais. O que significa isso? É quando, por exemplo, a gente consegue fazer com que o aluno ele faça a sua transição do simples para o complexo e do concreto para o abstrato. E aí, a questão que ele vai responder, ele acaba ficando mais simples. Ou seja, é um comportamento particular que é classificável, né, em determinado tempo de uma maneira, ao desenvolver-se e integrar-se com outros comportamentos, torna-se mais complexos, considerando o processo educacional como uma reorganização com base em comportamento simples. É aquilo que eu disse para vocês, ó. Dentro de um gráfico ou de uma pirâmide, vamos dizer assim, quanto mais o aluno ele tem acesso ao
a um conteúdo que está próximo daquela realidade que ele está desempenhando, melhor será a interação dele. E aí a gente tem, por exemplo, a estrutura do item de múltipla escolha. Como que os itens de múltipla escolha eles são formados, né? Então ele tem o seguinte, ele tem um texto base, ele tem o enunciado e ele tem as alternativas. Deve ser observada, obviamente, a coerência, a coesão entre as partes. Então, quando o professor ele vai elaborar uma questão, ele precisa fazer com que o texto base, o enunciado e as alternativas, eles tenham ali uma articulação entre si. É claro que, claro não, é a partir daí que a questão ela vai ser mais simples e vai ser de fácil entendimento e não vai correr o risco de ser ali anulada. Quais são as características das questões, né, do ENAD e principalmente as questões que os professores podem trabalhar com relação ao banco de dados? Primeiro, objetividade, informação necessária à sua resolução. Na sequência, ordem gramatical direta, adequação aos objetivos estabelecidos no plano de aula, né? Por isso que as coordenações, a parte acadêmica tem que ficar antenado a todos aqueles conteúdos que estão em sala de aula. Simplicidade de vocabulário, que não significa uma linguagem simplória. Correção da língua portuguesa, clareza da linguagem, tem que ter precisão, impessoalidade e, claro, ausência de objetivos. Outra questão que é a estrutura das questões de múltipla escolha, né? Eu tenho lá a situação problema, eu tenho um texto base e tenho a contextualização. Ela constitui-se uma situação problemática que é a motivação da questão. Então, quando o professor está elaborando uma questão de múltipla escolha, ele pode utilizar textos, figuras, tabelas, gráficos, e é importante, gente, que sempre esteja referenciado com a BNT, e mais importante ainda, é que o professor ele utilize de todos esses modelos. Por quê? Porque é aquilo que o aluno ele vai experimentar ou experienciar dentro das provas de avaliação, seja do ENAD, ou seja de outras avaliações de concurso que ele vai fazer. Né? Então, primeiro é preciso ter ali um enunciado. Né? Então, o que é o enunciado? Ela é a estrutura clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo estudante, porque aqui se define qual é o nível de habilidade cognitiva que vai ser requerido dentro dessa avaliação. Então, pode ser uma pergunta, pode ser uma frase a ser completada, ou pode ser respondida pelas alternativas. Então, é por isso que é possível, né, é interessante que o professor, quando ele vai elaborar uma questão, ele sempre redija na forma afirmativa. Por isso que é importante usar, por exemplo, termos preferenciais como calcula-se, considera-se, argumenta-se. Essas palavras, gente, ela vai requerer do aluno uma determinada habilidade cognitiva, para que ele possa, por exemplo, dizer que ele é importante dentro desse processo. Eu tenho também as questões que são alternativas, que são as possibilidades de resposta. E aí eu tenho um gabarito, que é a alternativa correta, e tem as alternativas que são incorretas. Não utilize nenhuma das respostas anteriores ou todas as anteriores. Isso é horrível para o tipo de questão, apesar da gente ver questões acontecendo, questões, né, desse tipo. As alternativas não devem ser longas e repetitivas. As alternativas não devem empregar elementos que levem à resposta correta por conclusão. Não se deve tornar uma alternativa falsa pela inclusão da palavra não. Então é muito importante que o gabarito só tenha uma alternativa correta. Apenas uma única alternativa correta. E aí eu tenho os distratores, que são as alternativas incorretas, que elas devem ser redigidas com aparência de resposta correta, mas, obviamente, sendo inquestionavelmente incorreta. Parecer com a resposta correta faz com que o aluno ele aprenda, né, a usar determinado tipo de capacidade cognitiva para responder uma questão.
Então, se ele está preparado para resolver aquela questão, ele vai saber exatamente como usar essas técnicas, né? É adequado, primeiro, elaborar a situação-problema, que aí é um texto base, né? Um texto base. Depois o enunciado, né? E depois, obviamente, o comando aí das alternativas. O item correto não deve ter dúvida. A situação-problema, o enunciado e as respostas devem ser coerentes. Aí é interessante que nesse processo aí tem que ser articulados e homogêneos. Evitar a construção complicada, que possam induzir o aluno ao erro, porque a prova do ENAD não tem esse objetivo. A prova do ENAD tem o objetivo de realmente avaliar as competências e as habilidades dentro daquele questionário, tá? Evitar simples memorização ou recordação na hora de elaborar questões que forem aplicar para os alunos. Opções muito próximas de gabarito, dar pistas, né, que facilita a resposta. A mesma redação do enunciado e da resposta. Então, ou seja, isso aí não vai induzir o aluno a nenhum tipo de comportamento perante a prova. Então, é por isso que devemos evitar esses tipos de errinhos aqui, né? Quando a gente está falando sobre o problema, sobre os enunciados e as alternativas. Então, nós temos aqui os itens de questões de múltipla escolha. Nós temos aquela complementação simples, que é o enunciado que deve ser redigido de forma ou de frase incompleta, e as alternativas devem completar a resposta. Então, aqui a gente chama de complementação simples, ou questão de múltipla escolha de baixa complexidade ou de simples complexidade. Aí nós temos aí a interpretação, que é um tipo de questão parte da situação, estímulo, que é o problema, a partir do qual o estudante organiza as ideias, dados ou informação para resolvê-la. Então, é uma interpretação. Nós temos também a asserção-razão, que é a questão de asserção-razão, ele objetiva criar um item para análise das relações. É quando a gente tem aquelas questões ligadas ao porquê. Olha, essa alternativa está correta porque... Então, essas são as questões de asserção-razão. E nós temos também as respostas múltiplas, né? Que a questão possui múltiplas afirmativas, por exemplo, como falsa ou verdadeira, né? Ou questão, quais são as afirmativas corretas, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então, ou seja, o aluno ele vai fazer o quê? Ele vai analisar as respostas e aí ele vai conseguir, por exemplo, colocar qual que é a alternativa correta. Temos também as questões discursivas. As questões ou itens discursivos também são conhecidos como dissertativos, aberto, descritivos. Pode ser um ensaio de resposta livre. Avaliam aí a clareza, coerência, coesão, estratégias. Não devem completar em seus enunciados. Discorra, disserte, dê sua opinião sobre. A ideia não é essa. A ideia é você construir uma questão discursiva com base em uma situação, problema, né? Pergunte. Perguntas, por exemplo, do que tipo, que, quem, quando, pois. Avalie as habilidades completas. Admitir respostas sim ou não. Então, ou seja, devemos evitar esse tipo de enunciado. Opa! Os itens discursivos, eles servem para que o estudante possa explicar e solucionar problemas, aplicar o que aprendeu em uma situação nova, fazer comparações, estabelecer relações, analisar a propriedade das afirmações, analisar valor, interpretar dados, demonstrar capacidade de síntese, né? Tudo isso é muito importante. Então, as questões discursivas devem atender os seguintes requisitos em seu enunciado. Tem que ter uma linguagem simples, clara e sem ambiguidade. O uso de palavras como expressões, textos, fórmulas, figuras e tabelas que não tenham função.
definir claramente a tarefa a ser realizada, né? É sugerido, por exemplo, gente, que o uso de subitens nas questões discursivas, porque vai ajudar o aluno o quê? A organizar as ideias. O papel das questões discursivas não é dificultar para o aluno, mas facilitar que ele possa lhe dar uma resposta adequada para aquele problema que ele foi pedido. Né? Então, as questões discursivas, né, quanto às respostas das questões discursivas, ao construir a questão, o professor deve elaborar também o padrão de resposta. Por que é importante? Porque esse padrão de resposta vai ajudar o aluno depois a entender aonde que ele não colocou aqueles elementos que eram importantes. Então, estabelecer esse padrão de resposta ajuda, por exemplo, a identificar as partes que são fundamentais das respostas, né, para serem usadas como referência na correção. Prever diferentes alternativas de resposta considerada correta. Apesar de você elaborar um padrão, é importante também que você tenha ali outras alternativas corretas. Prever, por exemplo, critérios de atribuição de pontos. Então aqui eu tenho uma sugestão, né, para finalizar aqui a nossa discussão, para que o aluno possa sair bem na prova e para que o professor e toda a instituição elas possam sair bem no resultado. Então, é importante que, quando a gente falar de conteúdos relacionados a política, saúde, economia, mobilidade urbana, política de habitação, meio ambiente, saúde, direitos humanos, mercado internacional, ética, peça para o professor, independente de qual é a área que ele está atuando, tirar de 5 a 10 minutos da sua aula, né? E sempre é recomendado que faça no início para discutir esses assuntos. Por quê, gente? Independente do professor. É interessante que o professor ele pegue, por exemplo, um conteúdo lá de um jornal, de uma revista, de um blog, ou de um assunto que está acontecendo na atualidade, e mostre para o aluno. Gente, vocês viram falar do número de vacinados, né, no mundo? Ah, vocês viram falar sobre, por exemplo, o mercado de commodities? Vocês viram falar como que a economia ela está assim, assado? Então, esses temas, baseados sempre em uma reportagem, porque é isso que vai acontecer lá no ENAD. Outra sugestão, simulados. Quanto mais simulado o aluno faz, melhor vai ser a experiência dele com a prova. Outra questão, sempre é importante fazer um mapeamento daquelas respostas que o aluno teve com o ENAD para que evidencie ali aonde está a maior fragilidade do aluno, para que posteriormente o professor, junto com a coordenação, ela possa construir ali aula de reforço e de revisão. E para finalizar, sempre palestras com temas de conhecimentos gerais e principalmente sobre a avaliação no ENAD. Então, esse é o maior objetivo da prova do ENAD, é fazer com que o aluno realmente ele tenha ali uma boa experiência, porque assim ele vai ter um resultado incrível. E isso também, com certeza, vai ser importante para a instituição. Um grande abraço a todos.